Já estamos de volta com mais Manhã Diverso. Hoje é Dia Internacional da Família, data que foi definida pela ONU em 1993 para celebrar os laços familiares e ainda conscientizar sobre os diferentes tipos de família. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Viviane Gomes. Bom dia, Viviane. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos começar falando então do quão importante e fundamental é esse valor dado à instituição familiar celebrado no dia de hoje. Então, a família é a nossa principal e primeira referência sobre quem nós vamos ser no futuro. Então, é ela que passa nossos valores, né, culturais, nossos valores de família, nossos valores como pessoa. Ela que ensina sobre a nossa crença, sobre a educação, né? Ela que vai garantir, inclusive, nossa estrutura de quem nós vamos poder desenvolver no futuro. Então, a família é a base. O nosso primeiro contato com o mundo começa ali na com família. A família. É a primeira sociedade, né, que a gente convive, né? Sim, é a nossa primeira construção, né? E como que a dinâmica familiar, ela pode também afetar o desenvolvimento emocional, agora falando especificamente de uma criança, né? Sim. Então, como a família é a base, essa referência, ela vem dos pais, né? Dessa família que constrói quem nós vamos ser. Então, o que é passado, como é passado, né? O que isso vai repercutir para frente, o desenvolvimento de autoestima, o incentivo, todos esses aparatos contribuem para essa formação. E de que maneira a comunicação ela pode ser ali melhorada e trabalhada entre os familiares, considerando que a comunicação ela acaba sendo realmente a base das relações, né? Sim, sim. Geralmente é comum querer passar aquilo que foi aprendido, né? Só que cada vez mais, as crianças principalmente, elas já têm como se fosse nascer com um instinto próprio do que elas gostariam já de apresentar. Se apresenta ao mundo elas. Então elas falam assim, não, mas não é bem assim. Não, mas eu penso assim. Então é importante que essa comunicação ouça também essa voz da criança que está ali e a família consiga se comunicar com o que é do outro e o que é dela. Então, essa comunicação ela é muito ampla. Ela varia entre o que eu sou e o que o outro está me transmitindo. E você que está aí acompanhando o nosso Manhã Diversa, se tem alguma dúvida sobre as relações familiares e quer tirar essa dúvida aqui ao vivo com a psicóloga Viviane, já aproveita o WhatsApp que está aparecendo aí na tela, ou ainda se quiser celebrar essa data tão especial, manda uma foto com a sua família que a gente vai passar também aqui ao vivo. Isso aí, foto, declaração de amor, a né, gente Bárbara? adora. Mandando um beijo para alguém especial que você sabe que vai estar assistindo o programa, qualquer né? demonstração de afeto, né, em relação à família, pode mandar pra gente. Isso, contar um pouco das experiências que você tem também com a sua família, a importância que ela tem pra você. Manda tudo pra gente que a gente quer saber, né? E quais ferramentas você acha que são importantes para as pessoas conseguirem lidar com conflitos que são inevitáveis dentro do ambiente familiar? Sejam momentos difíceis, às vezes situações de divórcio, doença, perda de um emprego, por exemplo, situações que desestabilizam, por mais estável que seja a relação familiar, essas situações realmente desestabilizam e que podem criar conflitos entre os membros da família. Então, quais são as ferramentas que a gente tem que ter para conseguir lidar da melhor forma com essas situações? Então, como a gente falou anteriormente, a questão da comunicação. Só que a comunicação, ela não é só fala. Ela é também uma questão de postura. Então, o tom de voz que eu apresento, às vezes uma crise, alguém da família está passando, por exemplo, pela perda de emprego, eu posso transmitir isso para minha família, mas sem culpabilizá-los por aquilo, ou passar um estresse. Então, é a forma como eu me posiciono para poder falar de algo, de alguma coisa. É uma questão postural de como transmitir algo para esse conflito não aumentar, né? Para eu não culpabilizar algum dos membros da minha família por uma coisa que está acontecendo, ou com todos, ou com alguém individualmente. Viviane, como é que os pais eles podem equilibrar a responsabilidade e a disciplina, que são pontos, né, fundamentais, com a empatia e com o afeto? Como é que faz para equilibrar essa balança, que é tão necessária, mas também tão difícil? É difícil porque a gente vê disciplina como correção. Disciplina, ela não é correção. A gente chama na psicologia de disciplina positiva. A criança, o adolescente, ele precisa entender o porquê das coisas. Então, eu quero que faça dessa forma porque a nossa família pensa assim. Mas por quê? O que eu fazer assim vai me beneficiar ou vai beneficiar essa comunidade familiar?
Por que eu tenho que seguir algumas regras, né? Então, não é simplesmente faça assim porque é assim que precisa ser feito. Disciplina não tem nada a ver com imposição. Ela se torna assertiva, positiva, a partir do momento que o outro compreende a importância de se fazer tal coisa. Então, a gente consegue disciplina a partir do momento da compreensão. Porque se eu sei o porquê e o benefício de estar fazendo, automaticamente eu faço aquilo de uma forma feliz e não obrigado, imposto, entendeu? E muito da disciplina vem também da admiração, né? A partir do momento que eu admiro aquela figura, que me passa uma regra e me traz embasamento para aquela regra, né? A regra ela não vem vazia. Você só tem que fazer aquilo de uma maneira imperativa, né? Isso. É interessante que você faça isso por causa disso. Ou se você fizer dessa forma, a consequência pode ser essa, né? Dá um exemplo Vamos fazer também, um panorama e dando exemplo, com certeza. Perfeito, isso. E essa troca que é importante para estabelecer essa disciplina. Isso é muito interessante a gente conversar, porque é muito comum as pessoas esperarem comportamentos adultos em crianças, né? A gente vê isso muito acontecer. Espera que a criança tenha maturidade, tenha um entendimento do que é certo, do que é socialmente aceito ou não, do que é, né, certo ou não. E isso como é que a criança vai saber, né? Se não é explicado, se ela não vê isso no dia a dia, se ela não tem esse exemplo e principalmente se não existe esse diálogo, né? Então eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente entende, para nós adultos isso já serve, né? Essa situação já serve a gente entender algo, por que aquilo deve ser feito, já ajuda a gente a entender melhor as coisas. Imagina para uma criança que ainda está entendendo o mundo, né? Sim, só que geralmente é confundido porque a criança ela já tem, apesar dela não ter a maturidade, ela já tem um senso crítico, né? Ela já sabe, igual eu falei anteriormente, a se posicionar sobre alguma coisa, até pela curiosidade. Não significa que aquele senso crítico dela seja o correto, mas é a forma que ela já começa a observar e a aprender, e ela consegue transmitir, mas por que é assim? Ah, mas eu vi assim, né? E a gente absorver isso da melhor forma possível e corrigir, talvez. Não, mas não é bem assim, você interpretou assim. Vamos observar com um exemplo tal, para ela conseguir, de novo, restabelecer o senso crítico dela. E ouvir também essas crianças, né? Porque muitas delas são silenciadas. Ainda mais quando são assuntos importantes em família, como você falou. A criança ela pode não ter a maturidade, mas ela já tem o senso crítico e, por consequência, ela já tem uma opinião sobre o assunto. Certo ou errado? Sim, ela tem uma opinião. Isso, ela tem uma opinião. Mas a gente só vai saber isso a partir do momento que ela for ouvida. E muitas vezes elas falam coisas tão sábias, né? E sinceras. Exato. Eu adoro aquela página do Instagram que é Frases de Criança. Frases de Criança. Que chama, quem não conhece, eu indico super seguir. E a gente vê muitos exemplos disso, de como que elas são espertas. Sim. De como que elas têm uma resposta pronta e que muitas vezes faz a gente parar e pensar, tipo assim, gente, olha só, isso aí que ela falou é uma sabedoria enorme. Porque né? é por uma perspectiva diferente, né? Exato, por um olhar de inocência e de questionamento e de colocar realmente em xeque coisas que pra gente é normalizado, mas que não devia ser. Sim, né? exato. Então é muito legal a gente ter esse olhar também para poder aprender com elas e ter essa troca, né? E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também sobre a importância dessa relação saudável e fortalecida entre pais e filhos, né? Quais práticas e hábitos do dia a dia você acha que são importantes da família ter para fortalecer esses laços? Qualidade no tempo. Às vezes é muito comum você ouvir assim, mas eu fico com o meu filho X horas. Mas qual é a qualidade dessas X horas? Eu fico com meu filho ocupado com minhas coisas, eu fico ocupado com ele no joguinho, eu fico ocupado com ele vendo filme, ou eu fico ocupado para ele, né? Com coisas que ele gosta de fazer e juntar o que eu também gosto de fazer, para ele também me conhecer, né, como um adulto, como um membro ali daquela família, no sentido assim, esse membro da minha família gosta de ir ao shopping. Mas o que a criança gosta de fazer no shopping? O que esse adulto gosta de fazer no shopping? Porque às vezes é muito comum dizer, eu não vou lá com ele nesse lugar porque eu não gosto desse lugar, mas não tem nada nesse lugar. Que essa criança também possa gostar de fazer junto com você. Então é a qualidade do tempo, onde juntos a gente possa encontrar um mecanismo de fazer juntos algo que ambos, ou o grupo todo, possa harmonizar nessa qualidade. Viviane, a Mari perguntou o que deve ser feito, né, para manter relações fortes e saudáveis e o que não deve ser feito. O que a gente deve evitar, né, que pode atrapalhar realmente nesse envolvimento entre pais e filhos? Talvez impor só a vontade de um único, né? É muito saudável. Seja do pai ou do filho. De qualquer membro da família.
né? Porque hoje em dia as famílias são constituídas de várias versões, então às vezes não é simplesmente pai e filho. Aquele que cuida daquela criança, que cuida daquele adolescente, ele tem que ter muito tato para ele não impor somente a verdade dele, a voz dele, até para a construção daquela criança em autoestima, a construção daquela criança sobre esse senso crítico que já veio desde a infância, para ela não ser podada de tudo. Então, o que fazer? Tempo de qualidade. O que não fazer? Impor a sua qualidade. Às vezes o que o outro quer fazer também é interessante e pode ser adaptativo. E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essas diferentes formações familiares que têm se tornado cada vez mais diversas. Mas uma coisa legal da gente falar é sobre a família estendida, né? Sim. Que a gente fala muito aqui com relação a pais e mães ou figuras paternas e figuras maternas, independente do laço sanguíneo que elas têm. Mas a família estendida também faz parte, né? Primos, tios, avós, às vezes um tio emprestado, um primo emprestado, padrasto, madrasta, irmãos emprestados, Tem né? o núcleo, né? Mas sem Exato. dúvida ela se estende. Essas pessoas também têm o seu papel nessa constituição, nessa ideia de família e o papel que a família tem na formação de um indivíduo, né? Sim, é muito comum a gente ouvir até construção de família. Por exemplo, eu me sinto como se aquele grupo meu de amigos fosse da minha família. Tal pessoa que trabalha comigo me trata como se eu fosse da família. Ou seja, são pessoas às vezes até externas, que não fazem parte também do grupo familiar, Vizinho, tipo né? avós, isso. Que eles também constroem uma ideia de alguém afetivo, porque a construção de família é a afetividade. Então, esse grupo estendido não vai só, igual você falou, para laços sanguíneos, não. Ele vai também para pessoas que demonstram afeto e que transmitem algum tipo de relação com aquela pessoa, entendeu? E um outro ponto que eu acho muito importante também para tudo na vida em geral, né? É o autoconhecimento. Eu me sinto muito privilegiada, assim, com a minha família, porque somos pessoas ali muito próximas. Então, os tios são como pais, as tias são como mães e os primos como irmãos, né? Assim, a gente realmente tem uma proximidade e eu consigo ver o valor que tem isso, assim, de que maneira isso agrega a minha vida, principalmente a partir da maturidade, com o autoconhecimento. Sim. Porque aí a gente para também de comparar ou de esperar que o outro haja de uma determinada forma. Então, quando você consegue detectar as diferenças e ver de que maneira essas diferenças te acrescentam, você para de lutar contra e consegue contemplar muito mais as relações e amadurecer muito mais Sim, também, são as né? individualidades, né? Que fazem todo o coletivo. Porque individualidade não é individualismo. Então, sim, é o que você está dizendo, faz toda a diferença. Eu saber o individual do outro, conhecer o meu individual e isso formar um contexto familiar. E é muito interessante quando a gente vê histórias, por exemplo, de crianças que crescem no meio de uma família estendida, que tem várias pessoas ali que não são parentes de sangue, mas que elas cresceram chamando de primos e de tias, e só depois de certa idade que vai descobrir que não tem laço de sangue, né? Que é uma amiga da mãe, um amigo do pai, um vizinho, alguém, né, que era ali muito próximo, e que amigos da família que sempre estiveram ali presentes e que você sempre chamou ali de tio, de primo, enfim. E aí, depois de um tempo, você vai descobrir, olha, gente, na verdade, eu realmente sou uma pessoa dessa família de laços mesmo, né? De não de sangue. Eu acho muito curioso essas histórias. Todo mundo tem uma história assim, né? Sim, sim. De um tio que, na verdade, nunca Mário, o que não você é tio. falou de família estendida me lembrou outros conceitos importantes também, de madrasta, de padrasto, né? Madrinha, padrinho. Então, são pessoas que, às vezes, até então não faziam parte da família, Sim. mas que podem vir a ser, em que, em alguns momentos, causam também algum tipo de resistência, né? Igual quando tem algum tipo de separação, e aí o pai ou a mãe passa a se envolver com uma outra pessoa, isso pode causar também um problema se não for bem conversado, né, Viviane? Sim, é porque a estrutura familiar, como eu falei, é questão de afeto. Então, vai depender muito de como foi construída até a desramificação dessa família. Igual você falou do divórcio, como é que foi também esse divórcio, como é que ele foi passado para a aceitação dessa nova família, dessa nova concepção de família. E a comunicação aí é o ponto importante, Fundamental. né? Então vamos seguir agora com o nosso bate-papo, porque a gente, como a gente disse, né, essa questão das novas configurações familiares, né, para além do pai e mãe tradicional que a gente sempre vê. Os dados do último censo do IBGE mostram que a configuração familiar tem mudado muito no país nas últimas décadas e a gente tem visto ainda mais essa mudança nos últimos anos, por parte de uma maior aceitação, né, de diferentes formações familiares, apesar de ainda haver muita intolerância, né? Como que a psicologia e os terapeutas que lidam com família têm lidado com esse contexto, com todas essas mudanças e com os desafios que vêm acompanhando até mesmo essa como mudança? se preparar para isso, né, Exato. profissionalmente. Então, Mari, família é vínculo e afeto. Tem vínculo, tem afeto, já é concepção de família,
tá? Independente aí de qualquer outra construção, independente de sexo, independente de religião, é simplesmente vínculo e afeto. A psicologia acredita que tendo esses dois pontos, é uma forma de relação, né? Então, a terapia de família, ela trata vínculo e afeto. E como esses vínculos e como esses afetos influenciam a gente. Então, concepção de família é basicamente isso. Viviane, a gente recebeu a mensagem da telespectadora Carla Daiane, que é de Conselheiro Lafayette, e ela fala que a criança da família dela tem dificuldade na escola e não tem interesse em estudar. Isso pode acontecer por causa dos pais? O que eu faço? De que maneira, então, às vezes conseguir estimular a criança nesse contexto de escola, do processo de estudo, ainda, né, que aqui de uma maneira, obviamente, superficial, porque os detalhes, né, a gente não tem acesso. Mas, assim, de que maneira pode já ser um passo ali de início para a mudança desse cenário? Então, é complexo referenciar os pais como uma questão que possa estar gerando isso. Igual você falou, a gente precisaria de mais informações. Mas é comum os pais terem uma resistência também a ampliar esse contato. Igual a gente falou, a família é o primeiro, né? O primeiro contato social. A escola, ela entra como o segundo contato social. Então, às vezes, quando a criança vai para a escola, os pais ficam naquela coisa assim: ah, mas eu vou sentir saudade de você. Ah, mas quando você for para a escola, eu vou estar aqui. Então, o inconsciente da criança também entende como se ela estivesse abandonando essa família que até então construiu tudo que ela tem. E ela está indo para um novo vínculo. Então, para eu ir para esse novo vínculo, eu preciso de um tempo psíquico mesmo, de interação, de compreender novamente o porquê que eu estou indo para esse novo vínculo, a importância de criar novos vínculos, a importância dos colegas, da professora, de todo o corpo, né, docente da escola, todos que compõem a comunidade escolar, para a criança se sentir ali acolhida, tanto quanto ela se sente acolhida na família, porque até então é a única referência que ela tem de contato. E ali ela vai criar novas afetividades, ela vai criar novos vínculos, igual a gente falou, família, vínculo e afeto. Para ela construir uma nova família, que a partir daí vai ser a família da escola, ela precisa compreender os benefícios disso, né? Então, talvez um diálogo com a criança, não é um desprendimento, tipo, vai e pronto, igual a gente falou da imposição, não. Mas uma compreensão, né? Do porquê que é importante ela estabelecer novos vínculos. E até é importante ficar atento a possíveis transtornos de aprendizagem, né? Porque pode ser que a criança esteja lidando com algo que os pais não estão conseguindo enxergar e ela está ali num ambiente com outras crianças que estão, às vezes, ela não está conseguindo acompanhar e por isso, às vezes, ela se sente deixada para trás. Enfim, pode ter várias coisas envolvidas aí. Pode ser vários fatores. Vários fatores. É sempre bom estar muito atento, né? Ter esse olhar atento para identificar. Um ponto que ajude nessa identificação e ainda respondendo, né, a Carla Daiane, seja exatamente unir esses contatos que você disse, né? O contato 1, que é a família, com o contato 2, que é a escola. Sim, talvez estabelecendo ali essa relação, né? Para conseguir ver quais pontos a criança está tendo realmente uma dificuldade, esse pode ser talvez um bom primeiro passo, né? Sim, sim, mas pelo que eu entendi, ela falou que a criança não está querendo ir para a escola. Não é isso? A criança que tem dificuldade na escola e não tem interesse em estudar. Pode ser tanto a ida à escola quanto o simples fato do processo de estudo, né? Pode ser, Estudar igual em a casa. Mari falou, talvez ela está com alguma dificuldade não identificável ou até uma dificuldade de interação com os colegas também. E isso pode estar influenciando também na aprendizagem. Sem então, dúvida. assim, é todo um contexto. E igual a Bárbara falou, acho que é importante a família procurar a escola e procurar saber o que está acontecendo. Quais são os sintomas que a gente chama na psicologia na escola? Porque em casa os sintomas é não querer ir, né? Então, na escola, o que está acontecendo? Como ele é na escola? Ele brinca, ele interage, ele faz as tarefinhas, como é que ele é? E a partir dessa troca, começar a estabelecer entre escola e família o que é melhor fazer com essa criança. Para os pais pode às vezes parecer só um desinteresse, né? Só às vezes, entre muitas aspas, uma má vontade até, Sim. mas pode ter muita coisa ali por trás e isso é só a forma com que aquilo se manifesta, como você disse, dentro de casa, Sim, né? Então, sim. esse olhar mais amplo aí é fundamental, com certeza. Ó, o pessoal está participando, viu? Chegou aqui Muito bom. foto da Débora, da família Félix de Barra Mansa. Olha só Olha que que turma legal. bacana, ó, a gente Animação. briga.
Mas se mexe com um, mexe com todos. Olha só que bacana, gente. Família Félix, então, ligadinha no Manhã Diversa. Sensacional, é aquela coisa, né? A gente pode até brigar aqui entre a gente, mas ai de alguém que vier de fora falar mal aqui de algum parente. Só eu posso brigar com meu irmão, ninguém mais pode, é aquela coisa. Não, e que cenário animado, né? O pessoal em festa. Muito bom. Obrigada, viu, Débora, pela imagem. É questão da defesa da estrutura, né? Essa Total. frase do só eu posso brigar com alguém da minha família. Mexeu com todos, É. segundo Débora. A defesa da estrutura. Vamos falar agora também um pouquinho sobre tecnologia, porque isso com certeza é um fator que tem afetado as famílias hoje em dia, né? Porque muita coisa tem mudado no mundo, inclusive relações familiares estão sendo afetadas pela tecnologia também, né? Que a gente pode falar sobre isso? Então, equilíbrio, né? A tecnologia, ela tem muito a acrescentar de forma muito positiva se ela souber ser bem usada. Ou de forma muito negativa se ela for usada fora disso. Por exemplo, eu tenho todo tipo de tecnologia, todo aparato tecnológico com meu filho em casa. Como é que eu utilizo isso, né? Ou então com alguns outros membros da família. Como é que é a qualidade, novamente, do tempo utilizado com essa tecnologia? Então, ela pode ser muito benéfica, ela pode trazer até fatores que ajudam na aprendizagem, no desenvolvimento, no aspecto cognitivo, motor, N fatores que auxiliam, né? Mas se ela for usada só assim, por exemplo, se eu usar um joguinho, uma TV, um filme para uma distração e eu não me interajo de outras formas, a tecnologia é a única forma de interação daquela família, eu estou perdendo muito outros aspectos, tipo que a gente conversou no início, de visualizar uma frase interessante que a criança está falando, uma observação interessante, porque eu estou presa simplesmente na tecnologia e eu não estou apta a ouvir o além disso. Então, equilíbrio. A tecnologia tem muito a ajudar, ela interfere sim, mas é como ela é utilizada. E como que as famílias, em geral, elas podem estabelecer esse senso de unidade? Porque um ponto que eu acho que assim, a gente consegue ver, às vezes, no dia a dia, é a facilidade de muitos, de ser mais educado e gentil com uma pessoa estranha, com um vizinho ou com alguém na rua. E dentro de casa, às vezes, essa gentileza ela não acontece, não é uma rotina, né? Então, como estabelecer e fortalecer esse senso de unidade na família para que a gente consiga ser gentil com as pessoas que a gente ama e não só com desconhecidos, né? Mas vai depender muito da comunicação dessa família. Então, às vezes, é mais fácil ser gentil com o de fora, com o estranho, porque esse estranho, ele não atua ativamente em mim. Por exemplo, ele sabe elogiar. Não tem esse impacto, né? Ele sabe criticar sem ser de uma forma muito ríspida. Porque quando tem afeto, a gente sente aquilo de maior forma. Por exemplo, se um estranho fala alguma coisa da sua aparência ou de alguma coisa que você está fazendo, talvez não te afete tanto quanto vem de alguém que você ama muito. Então, às vezes, essa gentileza acaba sendo transferido para o estranho, porque o estranho ele não me atinge tão diretamente. Viviane, mas isso não é meio, né, contraditório? Não, porque o estranho, por mais que às vezes tenha vínculo, não significa que tenha aquele afeto igual ao da família. E parece que a gente tem mais ferramenta emocional para lidar com o estranho, Com o porque estranho. você se porta de uma maneira firme. E na família, ali, você tem todas as suas fraquezas reveladas. Exato, Né? exato. A rotina também, né? A rotina, a convivência. Todo dia eu acordo, aquela mesma pessoa tá ali, às vezes a gente até esquece de dar bom dia, né? Mas justamente aquela pessoa é que tem quem tá ali. E são convenções boas de se manterem, né? Assim, pra gente conseguir realmente assim, ter esse respeito em relação ao outro. Sim, a família constrói a nossa autoestima num todo, né? E a forma como a gente nos vê e ver o mundo, né? Então, sim, às vezes por isso que parece ser mais fácil. A gente recebeu uma pergunta bem bacana aqui da Giovana, de Juiz de Fora, que eu tenho certeza que ela está passando por um problema que é comum de muita gente, então vai ajudar bastante gente aqui agora. Eu briguei com meus familiares por conta de política e fiquei bastante magoada. Até hoje não voltei o contato, mas sinto falta. O que eu faço? Peço perdão? Você concorda aí que alguns familiares talvez seja melhor evitar? O que você tem aí para dizer para a Giovana e para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa? Danos. Vamos fazer uma autoanálise de eu próximo dessa pessoa, eu causo para ela e para mim mais danos do que longe, danos afetivos, tá? E talvez esses danos afetivos possam virar uma coisa até maior. Ah, sim, eu longe dele, eu causo menos danos do que o próximo. Então afasta por um tempo. Nossa, mas está me fazendo muita falta. Vai aos poucos, com o tempo, tentando restabelecer novamente um contato, sem forçar,
sem imposição, não voltando naquele assunto que talvez gerou um conflito, que é o que gerou o afastamento. É aquele ditado, enquanto está ventando não adianta varrer. Então afasta por um tempo, né? Procure buscar um espaço. Estou sentindo falta? Restabelece aos pouquinhos. Nossa, o outro lado não colabora. Aí talvez é o ponto de pensar o porquê da sua necessidade de ter aquela pessoa do seu lado que não te faz bem. Porque, gente, não é porque é família que não é tóxico. Tem certas relações que são tóxicas e que, sim, é necessário o afastamento e aí por tempo indeterminado. Então, a gente também tem são fatores distintos entre avaliar que eu vou reduzir o dano e foi benéfico para ambos. Não, eu estou tentando reduzir o dano, mas o outro lado não colabora. Então, por que eu estou também fazendo tanta questão dessa pessoa na minha vida se não me faz bem? Né? Então, é uma questão aí de buscar se conhecer e conhecer o outro que está me afetando. É muito cultural da nossa sociedade isso de não conseguir enxergar quando uma relação familiar é tóxica por ser família, né? Sim. Então, é família, tem que aceitar, tem que conviver e é isso, ponto final, sendo que muitas vezes aquela convivência está tendo muitos malefícios, né? E que está sendo exatamente o efeito oposto do que era para ter, né? É porque é comum a gente normalizar questões familiares, porque como é de início, é o que nos foi passado. E aí, conforme a gente vai crescendo e vai desenvolvendo, a gente vai criando outros vínculos escolares, os sociais, os dos amigos, né? E a gente vai estabelecendo outros vínculos afetivos e preso ainda naquele primeiro vínculo, é muito comum a gente não saber separar. Mas existem relações, de forma geral, que podem ser tóxicas. E essa separação, ela realmente é muito tênue, né? Até que ponto uma relação realmente não é saudável, ou até que ponto são duas pessoas ali que são cabeça dura e que não conseguem respeitar o limite do outro, né? E sabendo disso, dessa situação que é muito delicada, quando que a terapia familiar ela é indicada, Viviane? Quando todos os mecanismos de conversa, de diálogo, de retorno, de busca não funcionaram. Então, a gente, antes de se desvincular, eu vou juntar com essa família, vou procurar uma terapia familiar para me auxiliar tanto a afastar e entender o porquê desse afastamento, ou quanto a manter esse vínculo e esse vínculo ser importante para ser saudável. A relação familiar ela precisa ser saudável. Então, a partir do momento que o conflito nunca se cessa, ou ele muda de tema, cada vez é um conflito diferente, é hora de buscar terapia de família. E como que é a terapia de família? Como que ela acontece? É em grupo, é individual? Como que é feito esse trabalho? A dinâmica geralmente é em grupo, dependente dos números da família, e às vezes é necessário chamar individualmente, quando às vezes é uma questão individual que está afetando o todo, né? Então o psicólogo chama individualmente aquele membro daquela família que precisa de um direcionamento para tal questão, depois a gente reúne o grupo novamente. Isso tem tudo a ver com aquilo que você falou antes da pergunta da Bárbara, com relação, às vezes, a força que uma pessoa de fora tem naquele contexto, tanto nessa questão às vezes, o impacto que aquela fala vai ter, positivo ou negativo. Eu acho que isso entra muito nisso, né? Porque às vezes o terapeuta vai falar a mesma coisa que uma pessoa da família já falou várias vezes e já pediu para mudar, já falou que era um problema, mas porque tá vindo de alguém de dentro do núcleo, não tem o mesmo efeito quando alguém de fora, as pessoas realmente falam, eu acho que realmente tinha uma coisa aí que a gente tinha que ter resolvido que não foi resolvido. E é muito curioso, porque eles voltam para a sessão falando assim, mas a psicóloga falou, você falou na semana passada, eu já tinha falado, mas não me ouviu, mas passou a te ouvir. Sim, esse ponto neutro ele influencia e auxilia diretamente. E Viviane, para a gente encerrar o nosso bate-papo, né, estabelecer limites e cultivar ali trocas saudáveis com o pai, irmão, com as mães em geral, é um ponto também fundamental para que a pessoa que está construindo uma nova família, né, uma pessoa que está grávida, está ali construindo a sua nova estrutura familiar. É importante que ela tenha bem resolvida a família que é anterior a essa nova família. Isso pode influenciar diretamente? Diretamente. E vai depender muito do que a gente já conversou sobre a comunicação. E como é a estrutura dessa nova família? Igual você falou, uma nova família que está sendo construída a partir de alguém que vai ter um bebê. Essa pessoa que vai ter o bebê, ela já está vindo da cultura daquela família ali. Então, é um perfil de família. A família, por exemplo, de um divórcio.
O pai, ou a mãe, ou alguém está indo para uma nova família. Já é outra estrutura. Então, depende de como vai ser essa nova família. E de como foi a comunicação da família anterior para a construção da nova família, a aceitação desse novo membro ou desses novos membros, né? Dependendo dessa nova família, como é que ela vai ser construída. E o importante é que isso aconteça de maneira clara e lúcida, para que o problema não seja levado adiante, né? Ou jogado para baixo do tapete, e anos mais tarde isso volte ali batendo na porta, né? Porque não foi resolvido. Sim, é o que a gente chama na psicologia de hereditário. Existem coisas que não tem como a gente não herdar e não continuar transmitindo, fatores genéticos, enfim. Mas problemas familiares, não. Isso a gente pode colocar o limite, cortar e não ir repercutindo gerações atrás de gerações. Pode e deve, né? Deve. Viviane, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente Obrigada, nesse dia eu. tão especial, dia Obrigada. da família, família de sangue e de coração, como a gente falou. Sim. E é muito importante esses laços para a nossa sociedade, então vamos ter esse olhar mais atento, né, para a forma com que a gente lida e trata as pessoas da nossa família e para quem é a nossa família. Vamos nos fazer essa pergunta, né? Quem é a minha família, para além Isso daquelas é importante. pessoas que estão ali diretamente convivendo comigo. Sim. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Obrigada. Obrigada eu. Foi um prazer.